Bom, 8:04. Deixa eu só fazer uma mudança aqui no layout. Bom, vamos lá, gente. Já são 8:04. Acho que já deu tempo. Se alguém precisar entrar depois, entra e tudo bem, e pega pela metade. Hoje a gente vamos para os recadinhos iniciais. Né? Boa noite a todos. Hoje nós teremos a grata visita, a grata presença do Augusto, que aceitou o desafio de compartilhar seus conhecimentos com esse povinho aqui. Povinho no bom sentido, né? Para que a gente tenha uma melhor performance, né? Seja agradável para todo mundo, por favor, mantenham os seus microfones fechados e as câmeras abertas. Eu sempre peço as câmeras abertas porque esse mundo virtual é meio estranho, né? É esquisito a gente ficar olhando para uma tela sem saber a reação do povo, sem saber o que está acontecendo e tal. Então, peço que dê, se possível, né? Se não for nada desconfortável para cada um, que mantenha a câmera aberta. Augusto, a bola é sua, fique à vontade. Augusto, a gente tem o hábito de tá Fazer a oração interrompendo o inicial. palestrante Tá. enquanto. A gente tem o hábito de ficar interrompendo o palestrante quando surgem dúvidas. Podemos tocar nesse formato ou você prefere que as dúvidas fiquem para o final? Não, podemos. Não, é melhor no meio, né? Melhor quando tá, porque no final eu já esqueço o que eu falei lá atrás, né? Então é melhor no meio, melhor no horário, né? Ex- Porque senão depois deixar para o final já a gente perde o contexto, né? Então eu eu, prefiro no meio, se tiver. Tá? Não tem problema interromper, aí eu prefiro que faça no começo. E eu também gostaria, como você disse, com as câmeras abertas, porque eu costumo fazer o trabalho, eu gosto de fazer um trabalho bem reflexivo, né? E eu não gosto de palestrar. Eu gosto que nós conversamos, né? Ainda mais com o Evangelho, e, e a gente troca umas ideias, né? A gente vai colocar umas provocações, né? Essa é a ideia, e que a gente possa juntos chegar ao consenso, né? Lógico, o nosso norte é Jesus, né? Mas nós vamos tentar, porque o assunto hoje ele é bem delicado, né? Que a Carmen me judiou de mim, né? Nesse termo, nesses títulos, né? Mas enfim, vamos lá. Vocês costumam começar com uma palestra, uma oração inicial? sim, Para a a gente. gente sempre pede um voluntário ou então sorteia um felizardo. Ou para a ordem alfabética? À vontade. Pela ordem alfabética. Quem começa com A, deixa eu ver. Augusto. Eu estava pensando em Antônio, viu? Então vamos lá, né? Mas depois o Antônio no final, né? Tá bom, vamos lá. Estamos Brincadeiras à aqui. parte, né? Porque a gente possa começar aí acho que com bastante descontração, né? Para que a gente possa dar início. Então vamos todos elevar nosso pensamento, tá? Ao nosso Mestre Jesus, aos espíritos que sempre estão conosco nesses momentos de estudo, de orientação, nesse momento tão decisivo, né? Que temos que tomar decisões para a nossa caminhada, nessa jornada que escolhemos nesse momento do planeta, que tudo passa, tudo passa. E que os espíritos irmãos nos auxiliem nesta noite, para que consigamos fazer o melhor de nós. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Então vamos lá. Bom,
Meu nome é Augusto, né? Acho que já me apresentaram, né? Para quem eu não conheço, acho que conheço bastante das pessoas que estão aqui, né? E o capítulo que vamos falar hoje, né? É do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, e o item 23, 24 e 25, certo? Carmen, correto? Isso, né? Esses 3 itens, né? Eu vou projetar aqui Infelizmente, o Meet, quando a gente projeta, a gente some um pouco do... Não vejo ninguém, né? Mas eu coloquei aqui o telefone do lado para ver vocês. Por isso que entrou um Augusto aí também, viu? Senão eu perco a referência. Eu gosto de ver as carinhas, viu? Gosto de ver as carinhas. Então, vamos lá. Dá licença aqui que eu vou projetar. Augusto. Oi, pode falar. Você está aparecendo para mim em bicorporeidade. Está aparecendo 2 vezes na minha telinha. 2 vezes? Então deixa... Você consegue fazer isso, que beleza, hein? Deixa eu tirar aqui, ó. Vou deixar só um, tá? Pronto, Carmen? Não, mas não me incomoda, não, pode deixar. Só tem um agora, né? Uhum. Isso. Então, boa noite a todos. Meu nome é José Augusto de Oliveira. Meu Bagatini começa com J, viu? Então, o A é você. E estão me ouvindo bem, Carmen? Então? Tá. Tá de boa. E hoje eu estou aqui, virtualmente, nessa casa espírita que me convidou, né, para a gente falar um pouquinho sobre o Evangelho. Eu sou lá do Centro Espírita Amor e Caridade. Não sei se todos conhecem, né? Mas acho que a maioria conhece, né, Carmen? Da onde a gente lá onde era o antigo boliche, né, para quem não conhece. Então nós estamos lá virtualmente fechados, né? Ou virtualmente não, né? Fisicamente fechados, né? Estamos online, né? Aí, devido aos detalhes. Mas eu gostaria, vamos lá, vamos começar então. Então aqui as bem-aventuranças, essa imagem aí nos traz Jesus lá no monte, quando ele estava conversando com as pessoas e falando sobre a bem-aventurança, né? Mas eu gostaria já de começar perguntando o que são bem-aventurados. Quem podia me ajudar? O que significa bem-aventurados? Só um detalhe, tem 1 hora, né, Carmen? 1 hora, né? Tá. 1 hora? 1 hora, né? Isso, 1 hora. Obrigado, só para me programar aqui. Então, quem estava desligado no microfone, eu estava falando sozinho aqui, 1 hora. Quem são os bem-aventurados? Quem me ajuda? Bem-aventurados seria felizes? Seriam os felizes? Isso, com certeza, né? Então, quando Jesus fez essa colocação aí, né? Então, bem-aventurados é uma expressão de Jesus que significa os felizes, né? Mas sob o aspecto espiritual e não sob o aspecto material. E aflitos, o que significa os aflitos? O que é uma pessoa aflita? O que é ser aflito? Estão sofrendo? Aqueles que estão sofrendo, que mais? Angustiados. Angustiado. Mais alguma coisa? Infelizes. Infelizes. Que tem medo? Que tem medo. Então, muito bem. Então, bem-aventurados que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança, sua submissão à vontade de Deus, pois terão centriplicada a alegria que lhes falta na terra, porquanto após o trabalho virá o repouso, né? Então, quando a gente ora, sai bem-aventurados os aflitos. Quando a gente fala assim, então, feliz é aquele que sofre, parece que é um contraponto, né? Um contrassenso, né? Você falar, bom, eu vou ser feliz se eu sofrer. Aí, quando a gente pensa no planeta Terra, aqui, então, quando a gente olha as pessoas que sofrem, normalmente eu, pelo menos quando cheguei na casa espírita, eu cheguei porque estava com problemas, não sei os demais, né? Estava problemas espirituais, inclusive, né? Problemas familiares, e eu cheguei lá sofrendo, os aflitos, né? Aí você fala assim, bom, como é que eu vou ser feliz? Se eu olhar isso pela ótica terrena, não tem sentido nenhum.
Eu sofri para ser feliz. Agora, se eu olhar pela ótica espiritual, pela ótica do Cristo, olhar sempre, colocar minha referência de cima para baixo, aí nós vamos começar a entender o porquê, por que os aflitos sofrem. Porque quando Jesus falou isso, os felizes, né, sobre o aspecto espiritual, ele não estava falando da nossa jornada na Terra, ele estava falando pós-terra, né? Pós-terra. Aí eu consigo entender o que é esse bem-aventurado. Por que eu sofro, né? O bem-aventurado, os aflitos, né? Aí, bom, vamos lá, vamos caminhando, né? Aí, depois desse preâmbulo, que vocês já viram o que era o capítulo, né? Então, ele fazia os tormentos voluntários. Agora eu faço uma outra pergunta, né? O que é felicidade para vocês? O que significa ser feliz? O que é felicidade? Para mim é paz de espírito. Felicidade é a paz de espírito. Não. Quem mais? Mais duas palavrinhas com relação à felicidade. Paz de espírito. Que mais? Ou quando eu compro o carro zero? Feliz Bons consigo mesmo. sentimentos. Bons sentimentos. Mais alguém falou alguma coisa também. Feliz consigo mesmo, né? Feliz consigo mesmo. Bom, mais alguém quer colocar mais alguma coisa? Sensação de plenitude. Sensação de plenitude, né? Vamos lá, legal. Conforme o Mário Portela, um copo de água é um momento de felicidade. Um copo de água é um momento... Ó, você falou uma coisa interessante. É um momento de felicidade, né? Momentos. Conforme Mário Portela. Isso. Mas você vê que a gente colocou a palavra momento atrás, né? Então, eu não vou ser feliz ainda aqui na Terra. Então, a gente está procurando essa felicidade, todos nós aí, eu inclusive, né? Todos nós estamos procurando essa felicidade. Mas, como você disse, guarda isso aí que é interessante, momentos felizes. Então, quando eu tomo um copo d'água, quando estou com aquela sede, né? Andei mais de uma hora em um local quente, eu tomo um copo d'água, é uma felicidade, né? É uma felicidade, né? Sacia, né? A minha sede, né? Mas, enfim, então vamos lá. Aí, a gente tem que falar de tormento, né? E fala assim dos tormentos voluntários. Aí eu pergunto mais uma vez, nossa, esse cara só pergunta, né? Tô pior que o Kardec. Aí, o que significa paz de coração? Nós falamos. Paz de coração. O que significa eu ter uma paz no meu coração? Nós falamos da felicidade. Você falou copo d'água, falou momentos felizes, né? E o texto também fala para mim na paz de coração. O que significa essa paz de coração? A Carmen comentou alguma coisa que tem a ver com isso. Consciência tranquila. A consciência Paz. tranquila. É. Então, se eu tiver paz de coração e consciência tranquila, eu sou feliz? Eu acho que dá para ser, né? Dá para começar, né? Dá para começar, né? Consciência começar. tranquila. Né? Isso. Paz. Já começa Dá o jogo pra- ganhando de 1-0, né? Já começou ganhando de 1-0. Isso mesmo, já dá né? para dormir. Já dá para dormir. Só não pode tomar 7 depois, né? Mas tudo bem. É outro caso. É outra história, né? Essa é outra história, né? Bacana, né? Aí, aqui no texto, eu só vou ler um pedacinho, ele fala assim, o homem, na 23, no começo, primeiro parágrafo, o homem está incessantemente em busca da felicidade, aquilo que a gente comentou, que ele escapa sem cessar, porque a felicidade sem mescla não existe na Terra. Opa, agora complicou, né? Então, quer dizer que eu não vou achar essa felicidade na Terra? Aquela felicidade que o Cristo falou, eu não vou achar. Ainda não. Ainda não. Né? E aí ele continua. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável desta vida, poderia pelo menos gozar de uma felicidade relativa. Eu lembrei do copo d'água que foi colocado aí. Né? O copo d'água. Então, é relativo. Então, eu posso ter uma felicidade em alguns momentos, ou hoje é meu aniversário, opa, chega a família, aquela coisa toda, né? Ganha presente e tal. Então, aquele período, eu tenho a felicidade, para mim, a felicidade quase que plena, mesmo quando você tem todos os filhos, toda a família reunida, mas daqui a pouco acaba. No outro dia, os problemas voltam, o cheque voltou no outro dia, eu tenho que trabalhar, não posso sair por causa da Covid, e a gente começa a achar que a felicidade foi embora, mas na Terra, então, são momentos felizes. Agora, a paz de coração, no meu livro está até grifado, não sei se o de vocês está grifado, ele fala assim aqui, ó.
poderia menos gozar de uma felicidade relativa, mas ele procura nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, quer dizer, nos prazeres materiais, foi o que a gente comentou aqui. Ao invés de eu procurar nos prazeres da alma, que são um antegozo dos prazeres celestes, imperecíveis, em lugar de procurar a paz de coração, única felicidade real deste mundo, é ávido de tudo aquilo que pode agitá-lo e perturbá-lo, coisa singular parece criar propositadamente tormentos que não cabe senão a ele evitar. Aí, com essa paz de coração, eu lembrei de um amiguinho nosso, conhecido de todos. Vocês já viram esse trabalho que o Divaldo faz, esse movimento pela paz? Então, ele procura... Oi? Não me recordo. Não, né? Então, o Divaldo, ele tem todo ano, né? Ele costuma fazer, já é o terceiro movimento, eu não sei que ano que é esse. Eu vi, esse ano ele teve a Ivete Sangalo lá com ele. Lá na Bahia, teve a Ivete, teve o Carlinhos Brown, né? Muito legal. A Ivete, o Carlinhos Brown e acho que aquela outra cantora baiana, ela muito famosa também, que sempre sai no carnaval. Cláudia Leite? Isso. Não é a Cláudia Leite, é a outra. Acho que era a Cláudia Leite ou era a... Daniela Mercury. Daniela, acho que uma das duas estava com ele, né? Acho que você viu também, tem no site dele lá. Então, eles foram, o Carlinhos Brown também, né? Porque a gente sabe que eles movimentam massas, né? Então, o Divaldo usou dessa estratégia, trouxe esses cantores para ajudá-lo, né? Nessa campanha pela paz, Você e a Paz. E todo ano ele faz um movimento, né? Lá na Bahia, com relação à nossa procura pela paz. Ele fala, você e a paz. Então, a ideia dele é nos sensibilizarmos para nós corrermos atrás dessa paz, mas a paz interior. Ele fala da paz interior. Né? Ele fala, não importa como você está, como está hoje o mundo, como está o nosso país, que a gente sabe que está borbulhando, mas eu preciso procurar essa paz interior, para que eu possa dar continuidade à minha tarefa aqui na Terra. Né? E eu preciso achar essa paz de coração. Mas como? Praticando, correndo atrás da paz. Né? Na verdade, ela tem que estar dentro de mim, né? Tem que sair de dentro para fora. Né? Ao meu redor, uma vez eu também ouvi uma palestra do Wagner Paixão, que ele falou que quando as pessoas chegavam perto do Chico Xavier, tinha momentos que eles sentiam cheiro de flor. Cheiro de flores ao lado do Chico. Olha a vibração que esse espírito tinha com relação a esse item, a paz, né? Eu lembro do filme, vocês devem ter assistido também o filme, onde aquele padre chegava lá na frente, lá da casa do centro do Chico, né? E falava um monte, e o Chico ainda ia fechar a porta, pedia licença para o padre. Olha que envergadura de espírito. Esse espírito, com certeza, está atrás dessa paz e conseguirá essa paz. E deu-nos exemplos de como procurá-la, né? Como procurar. E aqui nessa passagem, vamos dar mais uma continuidade aqui. Se quiser me interromper no meio para completar, fique à vontade, viu? Aí aqui ele também fala dos tormentos voluntários. Eu gostaria aqui de colocar... Vocês conhecem essas duas coisas, a inveja e o ciúme, né? A inveja e o ciúme. Eu vou contar uma historinha rápida, não sei se vocês já conhecem essa história, do vagalume e da serpente. Vocês conhecem a historinha? Uhum. Mas vou contar de novo, né? Conta uma lenda que uma vez uma serpente começou a perseguir um vagalume. Este fugia rápido da feroz predadora. E a serpente não desistia. Primeiro dia, ela o seguia. Segundo dia, ela o seguia de novo. No terceiro dia, já sem forças, o vagalume parou e perguntou à serpente. Falou com ela. Posso te fazer 3 perguntas, serpente? A serpente, né, com toda aquela do jeito que ela está, olha como é que ela está aí, ela falou assim, não estou acostumada a dar este procedimento a ninguém. Porém, como vou te devorar daqui a pouco, podes perguntar, fique à vontade, né?
contestou a serpente. Aí o vagalume fez a primeira pergunta. Por acaso eu pertenço à sua cadeia alimentar? Perguntou o vagalume. A serpente respondeu. Não. Você não pertence à minha cadeia alimentar. Segunda pergunta. Eu te fiz alguma coisa? Diz o vagalume. É a serpente. Não. Você não me fez nada. Você não pertence nem à minha cadeia alimentar e nem me fez nada. Então, querida serpente, por que queres acabar comigo? E ela respondeu, simplesmente porque você brilha. Simplesmente porque você brilha. Essa inveja, olha só o que a serpente falou. Será que tem pessoas assim? Não, né? Isso é coisa só da serpente, né? Não existe, isso não existe no mundo dos humanos, né? Eu lembrei de uma outra... Pode falar, Walter. Não, nada. Eu nunca vi isso, nunca presenciei esse tipo de coisa. Isso acho que é só do mundo animal, só do reino animal. Só do reino animal, né? Simplesmente porque ela brilha, né? Aí eu lembrei de uma outra coisa, também que a gente está falando da inveja. A inveja está aqui no texto, né? Nos tormentos, os tormentos voluntários, que ele está falando. Meu vizinho comprou um carro zero. Meu vizinho comprou uma BMW zero. Eu adoro BMW, não sei vocês, mas eu adoro, né? Meu vizinho comprou uma BMW zero, novinha, não tem nem chapa, já viram? Não tem nem chapa. Aí, quando eu saio, abro a porta, eu falo, nossa, parabéns, viu, você comprou sua BMW, que bacana, né? Um dia eu vou comprar uma também. Sem nenhuma inveja, tá bom? Só foi cumprimentar o vizinho porque ele comprou uma BMW zero. Que BMW linda sua! Ninguém tem inveja, né? Tá bom. É só o meu vizinho, né? E aí, continuando, isso são tormentos voluntários, né? A gente pode ver nas pequenas coisas, a gente pode ver como a gente sofre. Nós estamos falando do Evangelho do Cristo, né? E agora isso aqui, o ciúme. O ciúme. Ele não existe, só esses dois, né? Imagina o coitado lá, tranquilo, lá no seu WhatsApp, agora entrando no WhatsApp, e ela não quer saber o que tem no telefone dele, né? Eu acho que todos compartilham com a esposa, com o namorado, né? O seu WhatsApp, né? Uma coisa normal isso, né? Eu não sei por que ela está olhando daquele jeito, não é? Imagina como é que ela está, esse tormento voluntário. Por que eu estou falando isso? Ele fala aqui no livro, haverá maiores tormentos que aqueles causados pela inveja e o ciúme? O Evangelho está perguntando, será que há mais tormento do que a inveja e o ciúme? Para o invejoso e o ciumento, não há repouso. Estão perpetuamente em febre, doente. Como é que eu posso ter paz de espírito, paz de coração, aquilo que a gente conversou no início, né? Como é que eu posso ter paz desse jeito? Então vamos dar mais uma caminhada. Aí, para terminar os tormentos voluntários, segundo a mensagem de Fenelon, em Lyon, em 1860, o que é felicidade? O último parágrafo aí do livro de vocês. Aí ele responde, de quantos tormentos, ao contrário, poupa-se aquele que sabe se contentar com o que tem, que vê sem inveja o que não tem, que não procura parecer mais do que é. Ele está sempre rico, porque se ele abaixo de si, porque se olha abaixo de si, em lugar de olhar acima, verá sempre pessoas que têm menos ainda. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. E a calma, no meio das tempestades da vida, não será felicidade? Olha o que é felicidade para esse espírito que trouxe essa mensagem para nós, o Fenelon, né? O que é felicidade para nós? Isso é para a gente pensar e fazer nossa reflexão depois. Eu lembrei do copo d'água que o colega falou, né? Um simples copo d'água nos traz felicidade.
mas às vezes a gente quer olhar para cima. E ficamos doentes, porque eu não vou conseguir comprar uma BMW nessa encarnação. Já tenho essa consciência. Então a gente precisa, eu falei material, tá bom? Que os materiais, o bem material é que judia de nós, né? Que judia de nós. Então quando a gente olha para baixo, a gente vê o quanto Deus nos deu, o quanto nós temos para ser felizes. Só que a gente ainda sempre quer mais. Aí vem aqui a questão desse orgulho, dos ciúmes, da inveja, né? Que acaba acabando até com a nossa saúde, tá bom? Se alguém quiser colocar alguma coisa. Nos dois casos, Augusto, eu vejo muito uma questão muito atual, né? Que é a questão da comparação. Sim, Né? comparação. Eu estou sempre me comparando com o outro. O outro tem uma coisa melhor, eu sou o coitadinho que não tenho, né? O outro tem um relacionamento, às vezes um amigo com quem fala, né? O caso do exemplo do casal aí. De repente está conversando com um amigo, mas eu estou com ciúmes, quer dizer, eu estou com medo de perder, estou sempre me colocando numa posição inferior. Né? Se comparar é se colocar numa posição inferior automaticamente, quase que sempre, né? Sim. Eu já vi casos, por exemplo, de pessoas que têm inveja até do médium na casa espírita. Não sei nada. Nossa, como é que ele consegue ter tanta mediunidade, né? Faz tantas cartas, sei o quê, a pessoa, nossa, eu não consigo e fica... aí vai ser o que? O obsessor do médium. Ele não consegue fazer isso, né? Então a gente precisa analisar os detalhes, né? Os detalhes. A gente sabe que tem alguém cutucando a nossa cabeça também para que a gente vá. Então eu preciso estar sempre orando e vigiando. E entendendo o meu lugar hoje, né? Eu não preciso ser o presidente da casa, aliás, ninguém quer ser presidente da casa, né? Mas eu posso ser um simples trabalhador, que tem o mesmo valor para Deus, né? E os tormentos voluntários, quando a gente olha isso aqui, nós mesmos criamos, né? Nós criamos. E ficamos doentes com isso, tá? Aí, vem o outro aqui, então esse foi Fédero, né, que trouxe lá de Lyon, em 1860, que colaborou aqui no trabalho de Kardec com essa mensagem, né? E depois nós temos também, aí a 24, que vai falar da infelicidade real. Uma pergunta, o que é infelicidade? Nós falamos da felicidade, o que é infelicidade? O que é ser infeliz? Vou dar uma resposta de criança. Ser infeliz é não ser feliz. Ser infeliz é não ser feliz. Ou não ter a BMW do vizinho. Ou não ter a BMW do vizinho. O que mais? Eu acho que ser infeliz sei lá, acho que é não ter gratidão. Não ter gratidão. Aí, quando eu não tenho gratidão, eu sou infeliz. Legal, cara. Também é legal. Sentir inveja do próximo. Sentir inveja do próximo. Ah, aquela BMW, né? Do meu vizinho, meu Deus do céu. Ainda mais quando ele sai com aquele escapamento, eu fico doido, né? Eu fico doido. E quem mais? A ambição, ela tem dois lados, né? A ambição. Ela pode construir como ela pode destruir, né? Pode construir como pode destruir a pessoa, né? Às vezes a ambição sem limite, né, Cláudia? Porque tem limite. Eu vejo lá um palestrante maravilhoso, eu falo, eu queria falar como ele, mas eu não quero estudar como ele. Queria falar igual para ser um palestrante, é mais fácil só ter a ambição. Então seria tão bom se a ambição fosse levada para o lado positivo. Não negativo. Aí não quer pagar o preço, né, Cláudia, que ele paga para ter, né, o que ele tem. Então. As pessoas não olham como que a pessoa conquistou a BMW. Ela só quer chegar lá e entrar no carro e dirigir. Dirigir, né? E ainda postar no Instagram que ela tem uma BMW. Mas ela não quer trabalhar, ela não quer se esforçar para ter. Né? Alguém falou aí também da questão do palestrante também, né? Quando a gente vê o trabalho vou falar do Haroldo, que é o mais do momento, né? Não só o Haroldo, a gente tem a Nete Guimarães, a gente tem o Divaldo, tem vários aí, mas o que eles estudam, eles não perdem tempo com a Netflix. Não dá tempo, né? Quando eles vão para a Netflix, o Haroldo está falando, e vai assistir o filme do Chico, né? Então essas coisas, né? Então nós somos
feitos de escolhas, né? Quais são as nossas escolhas? O que eu quero nessa evolução? O que eu quero? Por que eu sou infeliz, né? Então, a infelicidade, segundo... Agora nós vamos partir para a próxima mensagem do próximo espírito, né? Todo mundo fala da infelicidade, todo mundo a experimentou e crê conhecer o seu caráter múltiplo, né? Venho vos dizer que quase todos se enganam e que a infelicidade real não é tudo aquilo que os homens quer dizer, os infelizes o supõem. Eles veem na miséria, no fogão, no lume, que a gente falou, no credor ameaçador, no berço vazio, do anjo que sorria, na lágrima, enfim, na angústia da traição, também, indústria da traição, na nudez do orgulho, que gostaria de se cobrir de púrpura e que esconde com dificuldade sua nudez sob os farrapos da vaidade. A tudo isso e as outras coisas ainda se chama de infelicidade da linguagem humana, né? Sim, é infelicidade para aqueles que não veem senão o presente. Mas a verdadeira infelicidade está nas consequências de uma coisa mais do que na outra. Por exemplo, aí, o que aconteceu? Uma tempestade e destruiu um carro que está ali embaixo, estou vendo um carro ali embaixo, né? Destruiu esse carro, pode ser que destruiu mais coisas durante a cidade, essa foto, durante a cidade, enfim, destruiu casas, né? A gente vê tanta coisa, eu vi, agora parou a chuva, mas em janeiro, né, naquela época das chuvas, fevereiro, a gente vê as pessoas que moram nas encostas, né, tudo desabar, né? A gente vê lá em Sobradinho, as coisas que acontecem, mas por que será que essas tempestades, elas vêm e destroem? A gente começa a falar, poxa, coitado daquela família, com tanta necessidade, né? Ainda acontece uma tragédia desta. Olha só a visão desse espírito, que é o Delphine de Girardin. Dizei-me, se está no primeiro parágrafo aí, no finalzinho. Dizei-me se a tempestade que quebra vossas árvores, mas saneia o ar dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte. Não é antes uma felicidade do que uma infelicidade? Para alguns, isso é uma infelicidade. Mas eu preciso saber o que eu estou enxergando do lado espiritual. Quando eu olho de cima, quando Cristo está lá em cima, olhando o planeta que está embaixo, o que ele está vendo? Ele está vendo, segundo Delphine de Girardin, um saneamento. Nossa, Augusto, saneamento? Sim. Para julgar uma coisa, é preciso, pois, ver-lhe as consequências. Então, qual a consequência no futuro disso? A atmosfera está sendo limpa. Que a chuva, a função da água, portanto que é uma água até destilada, né, que cai das nuvens, a função é limpar a atmosfera. E o resultado embaixo? Bom, eu vou ter as consequências, porque eu construí no lugar errado, construí Agora caiu um prédio lá em Miami. A gente viu, né, um prédio lá em Miami, não sei se você viu a reportagem, que é um prédio lá em Miami, tinha erro no projeto, segundo que estão fazendo, os engenheiros estão fazendo lá o laudo, né, técnico, né, então tem as consequências, e quem está morando lá? Então eu não sei o porquê todo esse conjunto, mas eu sei que algo é divino, que nada acontece por acaso, nem uma folha cai da árvore, né, se não tiver o consentimento divino. Então, eu preciso mudar o meu parâmetro, preciso mudar a minha régua de medição. Por isso que aqui ele fala para nós, dizei-me que a tempestade que quebra vossas árvores, mas saneia o ar dissipando os miasmas insalubres, que causariam a morte das pessoas. Como é que está a atmosfera da Terra hoje? Não, ou melhor, como é que está a atmosfera do Brasil hoje? Será que está limpinha a nossa atmosfera? Só com pensamentos bons? Na situação atual do país? Se a gente conseguisse enxergar a vibração, não digo de todos, né? Porque nós aqui estamos numa vibração boa, mas ela precisa de ajuda a essa vibração. E nós temos como fazer isso. Nós temos a oração, né? Nós temos as vibrações que a gente faz na Casa Espírita, né? O Bagatini já deu um curso maravilhoso de vibrações, né?
Então, a gente precisa aumentar esse processo de vibração para que a gente consiga deixar essa atmosfera espiritual ao nosso redor, né, para que as pessoas que cheguem próximo de nós se sintam bem. Essa é a nossa função enquanto espírita. Porque quanto mais eu critico, as vibrações ao meu redor, elas vão ficando muito ruins e baixa frequência. E aqueles que chegam próximo de nós ficam até doentes, a gente nem percebe. A gente nem percebe. E nós precisamos mudar a atmosfera. É o que nos diz aqui, né? Causariam a morte. Não é antes uma felicidade que é uma felicidade, né? Ok? E para julgar uma coisa, é preciso, pois, ver as consequências. É assim que, para apreciar o que é realmente feliz ou infeliz para o homem, é preciso se transportar além desta vida. Além desta vida. Porque é lá que as consequências se fazem sentir. Olha que interessante. Então eu tenho que mudar um pouquinho o meu parâmetro. Eu tenho que começar, é difícil, né? Ter a visão do Cristo, de cima para baixo, ver as consequências dos meus atos, da minha vibração, do que está acontecendo ao meu redor, o que pode ser melhorado, tudo passa. Emmanuel já disse para nós, né? Que tudo passa, pode ficar tranquilo, viu? Aqui, para finalizar essa parte, esse espírito deu filho de Girardin, eu vou passar um áudiozinho rápido, acho que é 3, 4 minutos. Licença um pouquinho aqui, Walter, deixa eu ver aqui. Só para a gente ouvir o que... É só áudio, Augusto? Só áudio. Deixa eu só buscar aqui, que eu me preparei no horário certo. Deixa eu parar essa apresentação aqui. É só áudio. Um minuto. Você me diz se está escutando aí, rapidinho. A verdadeira desgraça, né? Desgraça. Delphine de Girardin. Ok. Todos falam da desgraça. Todos a experimentaram e julgam conhecer o seu caráter múltiplo. Venho dizer-vos, porém, que quase todos se enganam, pois a verdadeira desgraça não é de maneira alguma aquilo que os homens, ou seja, os desgraçados, supõem. Eles a veem na miséria, na lareira sem fogo, no credor impaciente, no berço vazio do anjo que antes sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e coração partido, na angústia da traição, na privação do orgulhoso que desejava vestir-se de púrpura e esconde sua nudez nos farrapos da vaidade. Tudo isso, e muitas outras coisas ainda, chamam-se desgraça na linguagem humana. Sim, realmente são a desgraça para aqueles que nada veem além do presente. Mas a verdadeira desgraça está mais nas consequências de uma coisa do que na própria coisa. Dizei-me se o mais feliz acontecimento do momento, que traz funestas consequências, não é, na realidade, mais desgraçado que aquele inicialmente aborrecido, que acaba por produzir o bem. Dizei-me se a tempestade, que despedaça as árvores, mas purifica a atmosfera, dissipando os miasmas insalubres que poderiam causar a morte, não é antes uma felicidade que uma desgraça. Para julgar uma coisa, é necessário, portanto, ver-lhe as consequências. É assim que, para julgar o que é realmente feliz ou desgraçado para o homem, é necessário transportar-se para além desta vida, porque é lá que as consequências se manifestam. Ora, tudo aquilo que ele chama desgraça, de acordo com a sua curta visão, cessa com a vida e tem sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a desgraça sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais
com todas as forças de vossas almas iludidas. A desgraça é a alegria, o prazer, a fama, a fútil inquietação, a louca satisfação da vaidade que asfixiam a consciência, oprimem o pensamento, confundem o homem quanto ao seu futuro. A desgraça, enfim, é o ópio do esquecimento que buscais com o mais ardente desejo. Tende esperanças, vós que chorais. Tremei, vós que rides, porque tendes o corpo satisfeito. Não se pode enganar a Deus. Ninguém escapa ao destino. As provas, credoras mais impiedosas que a malta que nos acossa na miséria, espreitam o vosso repouso ilusório, para vos mergulhar de súbito na agonia da verdadeira desgraça, daquela que surpreende a alma enlanguecida pela indiferença e o egoísmo. Que o Espiritismo vos esclareça, portanto, e restabeleça, sob a verdadeira luz, a verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então, agireis como bravos soldados, que longe de fugir ao perigo, preferem a luta nos combates arriscados à paz, que não oferece nem glória, nem progresso. Que importa ao soldado perder as armas, o equipamento e a farda na refrega, contanto que saia vitorioso e coberto de glória? Que importa àquele que tem fé no porvir deixar a vida no campo de batalha, sua fortuna e sua veste carnal, contanto que sua alma possa entrar radiosa no reino celeste? A melancolia. Né? Então é isso, né? A verdadeira desgraça, né? Ela cessa com a vida. E nós vamos colher os frutos, né? Nós temos que ter esse entendimento espiritual, que às vezes essa desgraça, quando nós chamamos de desgraça, como a mensagem nos traz, é o que temos que passar, para que possamos ser felizes, né? Felizes. Jesus disse que ele está preparando o local e nos aguarda. Então, cabe a nós fazer a nossa parte na Terra, né? E para finalizar, alguém quer colocar alguma coisa? A melancolia, né? Melancolia, deixa eu colocar aqui. O item 25, né? O que é melancolia, enquanto eu coloco aqui? Nossa. Vocês são melancólicos? Melancolia. Melancolia não é a tristeza sem fim? Tristeza sem fim, quem mais? Uma tristeza sem fim? Palavra difícil, né, Walter? Quem mais? Alguém quer melancolia? Pode olhar no dicionário, não tem problema. Aqui pode colar, não tem problema não. Pode colar, no Google aí rapidinho, no celular. Fazer igual os jovens, estou dando para os jovens, pergunta o negócio... Diferente de tristeza. Diferente de tristeza. Isso. Que mais? Melancolia não está associada a desânimo, a desalento, coisas desse tipo? Coisas desse tipo, né? Então, segundo o nosso querido dicionário, melancolia, todos acertaram. Estado mórbido caracterizado pelo abatimento mental e físico, que pode ser manifestação de vários problemas psiquiátricos, inclusive, hoje considerado mais como uma das fases da psicose maníaca depressiva. Olha só, melancolia, né? Melancolia. Hoje nós estamos em 2021, né? Então nós já temos os médicos hoje, psicólogos, né? Já tem condições de detectar esse estado com mais ajuda. O tratamento na casa espírita também nos ajuda, né? Lógico, óbvio, né? E essa mensagem, esse pedacinho, foi François de Geneve, lá em Bordeaux, que falou para Kardec, né? Sobre a melancolia, né? A melancolia. A melancolia, aí eu faço uma pergunta. Por que uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? Vocês já passaram por isso? Eu já passei. Hoje não. Hoje não, né? Mas quem? Hoje não. Hoje não. Essa resposta foi excelente. O Walter passa todo dia. Já.
Hoje não. Todo dia, Né? Walter? Quem mais passou por uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? Quem quer comentar um pouquinho essa pergunta? Alguém já passou por esse estado melancólico? Então, e às vezes não é nem por coisa tão ruim. Por exemplo, uma pessoa querida que já foi e tal, e às vezes no seu dia a dia você depara com uma situação que era comum na sua convivência com aquela pessoa e te bate uma saudade, né? E Uma saudade. Você quer aquilo de novo, mas não tem essa possibilidade. E aí você fica melancólico, com certeza. Fica. Aí, pela a fala do Walter, né? Aí nós temos a doutrina consoladora, por isso que ele não passa mais por isso. Né? Mais alguém quer comentar sobre a melancolia? Obrigado, Bagatini. Dentro das próprias casas espíritas, do ambiente espírita, a gente tem uma questão de generalidade, né? Às vezes acontece casos, usando o caso do Bagatini como exemplo, né? Acontece os casos, você sente uma saudade, acontece uma coisa, sei lá, um fato qualquer te remete a um momento mais introspectivo, e aí associa-se, deve ser obsessor. E às vezes não é, né? E muitas das vezes não é. Muitas das vezes somos nós mesmos. Não é. Auto-obsessão, né? Uma auto-obsessão. Não estou dizendo que não existe, né? Não estou dizendo sim. que essa troca de energia ela não existe. Mas eu acredito também que na grande maioria é próprio. É próprio. Não vem de fora, não. Vem de dentro mesmo. Isso mesmo. Mais alguém? Então pode falar. A melancolia, na minha opinião, pelo que eu passei há um tempo, vem associada à depressão de fatos que ocorreram na família, né, que a gente não pode mais, tem que aceitar, e também de fatos no futuro, como, por exemplo, profissional, que você fica abatido, não tem mais o que fazer naquele trabalho, está buscando outros meios, mas você fica preso ainda, aí se associa à depressão, que faz com que você não levante nem da cama, os pensamentos passam acelerados e coisas negativas. Tem uma combinação de vários sentimentos, né? A melancolia, para mim, é algo mais melancólico, algo que fica amargo há anos e desencadeia em certo momento da vida, como nesse momento atual. Do momento... Obrigado. Viu quem falou? Desculpa, é que eu tô com... O Diego, esposo da Daniele. Legal, Diego. Obrigado. Então, oi, pode falar. Sérgio. Essa melancolia que ela fala aqui é diferente daquela melancolia doentia que é esse caso maníaco-depressivo aqui. Não é minha área, não conheço, mas de ler a gente vai se informando. É isso, nós vamos ler daqui a pouco. Bipolaridade. Mas aí é uma questão física também. Estou entendendo que ela fala aquela tristeza que de vez em quando vem na gente, você não sabe por quê. Não sabe de onde vem, né? Mas não é tão profunda que vai exigir um tratamento médico ou coisa do tipo. Aqui ela me deixa mais leve. Obrigado, Sérgio. Alguém ia comentar também mais alguma coisa? Era isso que o Sérgio colocou, porque às vezes a gente fica, né, numa apatia, tem dias que a gente acorda mais tristes, outros mais alegres, então a gente não sabe distinguir de onde vem esse sentimento sem ter uma causa, né? E às vezes você está tão bem, né? Sua vida está tão boa, né? Tá aquela coisa e vem uma tristeza. É isso, né, Sérgio? Você quis comentar, né? Então, aí, só para seguir o pensamento de François de Geneve, ele fala assim aqui, ó. Ela, né? Não, ele. O vosso espírito que aspira... Então, vamos ler desde o comecinho. A pergunta é essa mesmo. Peguei daqui. Sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? Aí ele responde, é o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, e que, preso ao corpo que lhe serve de prisão, extenua-se em vãos esforços para dele sair. Aqui ele está para um outro caminho, né, Sérgio? Mas, vendo que são inúteis, cai no desencorajamento e o corpo, suportando sua influência, a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vós e vos achais infelizes. Às vezes a gente tem vontade de ir embora mesmo.
no atendimento fraterno, para quem trabalha, quantas pessoas não chegam perto da gente e falam, está cansado dessa vida, né? Aqui, ó, está presa ao corpo, quer liberdade, não consegue. E aí vem essa melancolia, né? É disso que ele está falando aqui, né? E aí ele continua, né? Crede-me, resiste com energia e essas impressões que enfraquecem vossa vontade, né? Agora, o que é ser essa vontade? O que é a vontade? A vontade é uma coisa muito importante. A vontade, lá no Livro dos Espíritos, que vocês vão estudar mais para frente, tá? Eu só dei uma dentadinha aqui, viu? Dei um spoiler, viu? Lá no capítulo 19, a fé transporta montanhas, né? A fé humana e a divina. No homem, a fé e o sentimento inato de seus destinos futuros é a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo. A princípio, em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Então, essa vontade é que vai fazer com que as coisas aconteçam. Eu retire esse evangelho de dentro de mim, eu vá para a vida, eu vá fazer alguma coisa importante para sair dessa melancolia. Mas, às vezes, a gente precisa de ajuda para sair. Eu preciso ativar essa vontade. Ela é uma palavra importantíssima dentro do nosso processo evolutivo. A vontade tem que acontecer. Né? Alguém comentar alguma coisa? Senão eu continuo. Ok. Aí, já partindo para o final, faltam 5 minutos, né? O François de Geneve, né, que está aqui, em Bordeaux, ele falou o seguinte, bem no final. Lembrai-vos, né, para falar dessa... Lembrai-vos de que, durante o vosso degredo da terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se, no curso desse degredo provação, né, degredo de provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para o suportar. Afrontai-os resolutos. Duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Lembra das aflições? Lá atrás? Então, aqui, o François de Geneve, ele está mostrando para nós a vida futura. Nós temos que lembrar dessa nossa trajetória para que possamos alcançar, né? Nós não estamos sozinhos. Eu quero passar um videozinho aqui para a gente finalizar. Alguém quer comentar alguma coisa aqui? Um videozinho para a gente ver uma passagem, 5 minutos também, viu? Vai dar certinho. Para a gente ver a importância desse estudo que nós estamos fazendo, que vocês estão fazendo com relação ao Evangelho segundo o Espiritismo. Um espírito, vou mostrar no vídeo, 5 minutinhos, o que aconteceu com ele, talvez algum de vocês vão reconhecer a história, mas a importância dessa nossa tarefa com abraçar e empoderarmos do Evangelho para que a gente possa sair dessa melancolia, desses tormentos voluntários, dessa infelicidade, tá bom? 5 minutinhos e a gente depois um pequeno comentário sobre o vídeo e a gente encerra. O vídeo, ele é desse livro, né? O livro O Encontro de Eurípides Barçanufo com o Cristo. No livro A Vida Escreve, de Hilário Silva da Febe, tá? O Walter, depois você me diz se o som tá indo bem e o vídeo, tá? Por favor. Ok. Tem que fazer da mesma forma do outro, Augusto. Interrompe e compartilha a aba. Uhum.
Deu certo? Perfeito. Começara Eurípides Bassanufo, o apóstolo da mediunidade em Sacramento, no estado de Minas Gerais, a observar-se fora do corpo físico, em admirável desdobramento, quando certa feita à noite, viu a si próprio em prodigiosa volitação. Embora inquieto, como que arrastado pela vontade de alguém num torvelinho de amor, subia, subia, subia sempre, subia sempre. Queria parar e descer, reavendo o veículo carnal, mas não conseguia. Braços intangíveis tutelavam-lhe a sublime excursão. Viajou, viajou à maneira de pássaro teleguiado, até que se reconheceu em campina verdejante. Reparava na formosa paisagem, quando não longe avistou um homem que meditava, envolvido por doce luz. Como que magnetizado pelo desconhecido, aproximou-se. Houve, porém, um momento em que estacou trêmulo. Algo lhe dizia no íntimo para que não avançasse mais. E num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença do Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista, e ficou em silêncio, sentindo-se como intruso, incapaz de voltar ou seguir adiante. Recordou as lições do cristianismo, os templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor na literatura e nas artes, e a mensagem dele a ecoar entre os homens no curso de quase 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto, quando adquiriu coragem e ergueu os olhos humilde. Viu, porém, que Jesus também chorava. Traspassado de súbito sofrimento por ver-lhe o pranto, desejou fazer algo que pudesse reconfortar o amigo sublime, afagar-lhe as mãos ou estirar-se à maneira de um cão leal aos seus pés. Recordou, no entanto, os tormentos do Cristo a se perpetuarem nas criaturas que até hoje na terra lhe atiram incompreensão e sarcasmo. Nessa linha de pensamento não se conteve. Abriu a boca e falou suplicante: Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu. Mas, desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides reiterou: choras pelos descrentes do mundo? Enlevado, o missionário de Sacramento notou que o Cristo lhe correspondia agora ao olhar, e após um instante de atenção, respondeu em voz dulcíssima: Não, meu filho, não choro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Eurípides não saberia descrever o que se passou então. Como se caísse em profunda sombra ante a dor que a resposta lhe trouxera, desceu, desceu. E acordou no corpo de carne. Era madrugada. Levantou-se e não mais dormiu. E desde aquele dia
sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe vibrava na consciência, entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem repouso sequer de um dia, servindo até a morte. Para finalizar, isso está lá no livro A Vida Escreve, né, psicografado por Chico, essa passagem que ele deixou para nós, né, e eu queria só, para finalizar, a questão da frase, né, quando ele perguntou para Jesus por que Jesus chorava. Choro por todos que conhecem o Evangelho e não o praticam. Então, eu termino aqui. E nós não podemos chorar. Temos que sorrir, estamos ao lado de Jesus e estamos se empoderando do Evangelho, né? E é isso. Obrigado a todos. Se alguém quiser colocar alguma coisa para finalizar. Queria só colocar um adicional, Augusto. Quando você falou da vontade, eu achei uma definição que vontade é o livre-arbítrio em ação. Muito bom. Livre-arbítrio em ação. Em ação. Eu achei bem interessante essa definição. É bacana. Isso que o Walter, você colocou, Walter, que a gente sempre fala da vontade. Nós estamos estudando um livro aos sábados. Vou aproveitar aqui. O livro é O que é Evangelização de Espíritos, do Eurípides Barçanufo, né? Certo, Claudete? E esse livro teve um sábado que nós só discutimos a vontade. Né? Inclusive, quem falou bastante para a gente, acho que todos conhecem, a Regina, né, que é psicóloga lá do Amor a Jesus, né? E a gente ficou um sábado inteiro discutindo só sobre a vontade, né? E seria legal ver essa questão da vontade sobre a visão da doutrina espírita, né? É muito bacana, tem muita coisa, muitas coisas de Emmanuel, inclusive, falando sobre a vontade. Tá? E a gente precisa estudar mais, né? Não tem outra saída, não temos outra saída, né? Obrigado, Walter, pela contribuição. Se alguém quiser colocar mais alguma coisa. Augusto, antes do Baga fazer a prece final, né? E só quero agradecer, viu, pelo você ter aceito o convite. Nossa, eu sei que você é super atarefado com as suas coisinhas também, com seus vídeos aí, com tudo mais que você faz, mas eu agradeço de coração, viu? Dá um beijo, um hiper beijo pro pessoal todinho lá do Amor e Caridade. Falo que estou morrendo de saudades. Nós também. Eu espero ter trazido a informação para vocês, né, dentro do que vocês esperavam, né, porque a gente também não é perfeito, a gente tem falhas, né, e a gente sempre aprende junto quando a gente faz essa dinâmica, né, então sempre vocês vão colocando, a gente também vai mudando a nossa às vezes nosso conhecimento, a nossa posição, porque nós não somos perfeitos, né, Baga, então a gente vai discutindo juntos, vai aprendendo, e vamos caminhando, né, estamos juntos nessa jornada, né, mesmo barco. Obrigado, Carmen. Perfeito. Bom, Augusto, muito obrigado. Semana que vem nós estaremos com o Guilherme nos brindando. E o nosso calendário tem uma falha aqui, eu não sei se vocês perceberam, você falou de falha, eu fui observar aqui. Você, Augusto, está listado, no calendário está listado só dia 28. Mas não se preocupe, porque até o final do curso você vai dar pelo menos mais umas 2 vezes, só para te avisar, que a Carmen esqueceu de te colocar. Tá, mais 2 eu posso agendar, que seja, porque a gente segunda-feira tem outra atividade, mas dá para agendar com o pessoal lá e dá para você ver se o seu presidente é esperto, viu, Carmen? Você viu? Você pegou aqui, né? E o Evangelho, às vezes é difícil a gente falar não, para a gente falar de Evangelho, né? Porque é uma coisa que nos atrai, né? Então, podemos agendar sim. Espero que tenham gostado também, né? Porque às vezes... Né? Contamos com a sua boa vontade. O Walter, você está falando de colocar o Augusto no lugar do Léo? É isso? Também. Vou colocar o Augusto em algum lugar, no lugar do Léo, não sei. Vou colocar mais 2 vezes dá. Viu? Então, beleza. Só que deixa mês passado, uns 2 meses aí. Como dizia,
Como dizia Juca Chaves, o sim a gente já tem, agora é só questão de negociar a data. É isso mesmo. Ok, mas obrigado pela oportunidade também, porque a gente, quando se prepara, o primeiro a estudar sou eu, né? Isso é muito bom também. A sugestão é para deixar ele no mês de férias, viu, Walter? Deixar quem de férias? O Augusto deixar ele no mês de férias, já que ele é professor, né? Deixa no mês de férias. As férias americanas ou do Brasil? Desculpa, você está no planeta errado. O professor sai de férias nem quando morre. Não vai. Tem jeito, viu? Aposenta mais. Legal. Então, seu Antônio, por favor, o senhor foi homenageado com a escolha para nos brindar com o fechamento. Muito obrigado pela homenagem. Graças a Deus. Bom, tudo lindo, tudo maravilhoso. Pelo menos na nossa visão de aprendiz desse evangelho maravilhoso, vamos ser gratos. Gratidão em primeiro lugar por esse momento, por essa discussão a respeito desse capítulo. Eu acho muito importante no Evangelho todo, um dos mais importantes, porque mexe justamente com a nossa parte frágil, né? A nossa parte difícil de se manter firme, né? A aflição nos perturba. Os bons espíritos possam nos alentar, nos induzir à reflexão com o que foi apresentado, para que possamos, sim, não deixar mais Jesus chorar quando ele fala que chora porque aqueles que têm conhecimento desse evangelho e não praticam. Então, vamos usar desse atributo que Deus nos deu da vontade e vamos ter essa vontade, ter esse bom ânimo e tentar nos modificar a cada minuto, a cada dia, buscando cumprir essa previsão de Deus, de Jesus, de nos encontrar cada vez mais perfeitos nessa terra. Que assim seja. Assim seja, graças a Deus. Valeu, gente. Tchau para todo mundo. Beijos, beijos, beijos. Gente, boa semana. Boa noite, pessoal. Segunda-feira também tem mais. Boa noite para vocês. Valeu, Augusto. Tchau. Obrigada, Augusto. Boa noite, obrigado. Obrigada, Augusto.